37. Feliz pelo privilégio de estar na casa do Senhor. Versículo de número 1. Vamos ler até o 5, mas a base é o primeiro mesmo. Amém? Êxodo capítulo 37, versículo 1. Vamos ler até o 5. Todos encontraram? Para acompanhar no telão, eu prefiro que não gasta óculos, né? Com óculos, quando tem hora que o óculos com ele já é difícil, no telão é melhor que não gasta. Para mim, né? Vamos juntos ler a palavra de Deus? Até o 5, vamos lá? Vamos meditar bem nesse primeiro aqui, vamos lá, ó. Bem tranquilo esse mesmo, então vamos todos juntos, ó. E fez também Bezalel a arca de madeira de cetim. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e sua largura de 1 côvado e meio, e sua altura de 1 côvado e meio. 2. E cobriu-a de ouro puro, por dentro e e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. 3. E fundiu-lhe 4 argolas de ouro aos seus 4 cantos, num lado 2, no outro lado 2 argolas, e fez varais, eu errei aqui, vamos lá de novo que eu errei. E fez varais de madeira de cetim, e os cobriu de ouro. 5. E meteu os varais pelas argolas aos lados da arca, para levar a arca. Efésios capítulo 2, versículo 1. Vamos todos juntos? Vai ler esse daí, bem bonito. Vai alto, bem alto, vai. E vos... 2. Em que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da... Podeis assentar. Quando eu disse para nós que o versículo 1, muito especialmente, o versículo 1 e o versículo 2, é pegar como base, porque eu quero dar um tema para nós. Somos madeira de acácia coberto de ouro. Fala assim comigo. Somos madeira de acácia coberto de ouro. Vamos de novo, para ficar bem gravado. Somos madeira de acácia coberto de ouro. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos que o tabernáculo, não vamos adentrar muito sobre o tabernáculo, para não fugirmos do tempo, quero ser bem rápido as minhas palavras. Nós vemos uma ordenança de Deus, aí lemos muito sobre a Arca da Aliança, mas quando foi feito o tabernáculo, Deus é aquele que Ele cuida dos mínimos detalhes. E quando Ele fez, Ele usou uma madeira chamada madeira de acácia, também era conhecido como cetim também. A madeira de acácia, Deus usou ela, mas depois que Ele usava ela, nós vamos decorrer do texto e vamos ver que Ele fazia o que com a madeira de acácia? Cobria de ouro. Ele chamou um homem, como é que era o nome do homem que está escrito ali? Fez também quem? Bezalel, também conhecido como Bezaleel. Deus chamou um homem. É importante isso aqui, que Deus é aquele que chama. E quando Deus chama, lá da tribo de Judá, lá dos filhos de Ele chama, de Uri, melhor dizendo, Ele chama este homem para ser o artesão da obra. É
importante que Deus fez 3 coisas com este homem. Não vamos adentrar sobre ele, que não é o assunto. Mas Deus chamou ele. Deus ungiu esse homem. E Deus capacitou este homem para ele fazer a obra. Mesmo não adentrando sobre a vida dele, eu quero dizer que o nosso Deus é o mesmo. Ele chama, ele unge e ele capacita. Vamos de novo? Ele chama, ele unge e ele. Então, se você entrou aqui dentro e o espírito satânico tem apoderado da sua mente dizendo que você não é ninguém, que você não tem capacidade, que aqui não é o seu lugar, eu quero dizer que esse espírito não é de Deus. Porque aquele quem chama, é ele quem unge e é ele quem capacita. Quem pode dar um glória a ele? Então, o Deus que chama é o Deus que unge e é o Deus que capacita. Algo importante que é bom fazermos é entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. Porque tem pessoa que ele tem dificuldade de entregar a vida. Ele observa tantas outras coisas ao redor e não observa que Deus precisa dele nessa seara. E é necessário nós observarmos, porque quando Deus chama na tribo de Judá o filho de Uri, ele aceita um chamado, e nesse chamado que ele aceita, ele aceitou de ser o principal da construção do tabernáculo, e ele aceitou para Deus o capacitar para trabalhar com ouro, para trabalhar com a prata, para trabalhar com os bronzes, para trabalhar com as pedras preciosas que tinham ali. Aquele homem, o nome dele significa proteção de Deus. Significa que desde quando ele foi nascer, os pais dele escolheram um nome, já falando assim: eu preciso que Deus protege o meu filho. É importante nós, como cristãos, quando formos colocar o nome nos nossos filhos, nós não ir colocando como o povo aí fora. Quantos nomes que eu conhecia aqui que eu já tinha ouvido falar só em nomes assim de comemorações. Entre eles, alguns 2 morreram em acidente, e 1 ou 2 deles morreram, depois que eu cheguei nessa cidade. Nome que pai coloca de coisas que não agradam a Deus. Mas os pais deste daqui colocaram um nome adequado para esse homem, que significa proteção de Deus. Quando nós falamos de uma madeira chamada, como é que era o nome? Fala acácia. A madeira de acácia, quando nós olhamos para a madeira, ela fala da natureza humana. E quando nós falamos do ouro, nesse texto que nós lemos, ele fala para nós da natureza divina. Quando eu olho para a madeira de acácia, se você que é curioso quiser olhar depois na sua casa, você vai ver que era uma madeira bem desprezada. A madeira de acácia não era uma madeira, ô diácono Jório, bonita. Era algo mais ou menos desprezado pelo povo. Era uma madeira cheia de nó. Quem conhece nó de madeira sabe que o nó de madeira é difícil de ser trabalhado no nó da madeira. E aquela madeira, ela era uma madeira cheia de nó, porém, ela era uma madeira resistente. Ela não era como muitas madeiras, que quando vinha a chuva ela estragava, quando vinha o vento ela tinha facilidade de quebrar. Não, ela era uma madeira, a madeira de acácia, ela era uma madeira resistente, ela não ia se corrompendo rápido com os tempos. Se colocasse ela na terra, ela tinha boa durabilidade.
ela era uma madeira que tinha firmeza. Ela era uma madeira que era encontrada no deserto. Não se encontrava em qualquer lugar a madeira de acácia. O lugar mais provável que se encontrava ela era nos desertos daquela época. Não apodrecia facilmente, era madeira resistente. E isso aí lembra nós, madeira fala de humanidade. Lembra a cada um de nós, mas o que tem essa passagem que é a Santa Ceia, não é isso? Mas isso lembra nós de alguém que se fez homem. Falando da humanidade, nos lembra de alguém que se fez homem. E esse homem, esse alguém que se fez homem, se chama Jesus Cristo. Fala comigo. Este daí. Ele veio e se fez homem. Ele se fez homem e ele habitou entre a cada um de nós. E quando nós olhamos para essa parte, nós começamos a olhar para esse que fez homem. Ele era um rei, ou melhor dizendo, ele era um rei que se fez homem, desceu da sua glória e esteve entre nós. E quando ele esteve entre nós, existe uma coisa importante sobre ele: tinha firmeza. Ele esteve sobre nós, junto com nós, na terra, mas esse daí que esteve na terra, ele teve sem pecado. Ele era uma pessoa muito simples, mas a sua simplicidade que ele tinha, não deixava de ter firmeza nas suas palavras, não deixava de ter firmeza nas suas atitudes. Era um homem que se tornou terreno, mas ao mesmo tempo ele era santo. Aleluia! Esse que esteve aqui na terra, ele também representa cada um de nós que somos crentes. Esse Jesus que esteve na terra, ele representa também a cada um de nós que somos crentes, que estamos aqui na noite desse dia. Alguém comum que nós somos, alguém comum que nós somos comum. Nós somos comum, mas nós somos separados para ser usado por Deus. Você já parou para pensar quantas pessoas que já existem nessa terra que têm mais capacidade do que eu e do que você? Quantas madeiras havia no meio daquele povo, que você olhava, pastor Israel, para a árvore, era linda, bonita, diferente da árvore de acácia. Mas Deus olhou e falou assim: eu quero Israel para pastorear. O Israel é homem comum igual a todos nós, mas Deus chamou o pastor Israel, e quando Deus quer, Deus usa o pastor Israel, porque é Ele quem chama. Do mesmo jeito Ele chamou eu e você que estamos aqui, que às vezes somos como a madeira de acácia, às vezes cheio de nó, cheio de dificuldade, cheios de porquê, cheio de questões, cheio de perguntar: Senhor, mas por que isso na minha vida? Senhor, por que isso acontece? São os nós da nossa vida, às vezes difíceis, às vezes passamos por sequidão, igual a madeira de acácia que vivia no deserto. Mas o Deus que nos chamou, Ele enviou alguém. Assim como Ele chamou o Bezaleel para construir, Ele chamou um chamado Jesus Cristo. E Ele falou com Jesus Cristo assim: ei, vai lá na terra, morre por mim lá, representa, constrói uma igreja, porque eu preciso da minha igreja ali em Marechal, para glorificar o meu nome. E Ele chamou, e Jesus aceitou e veio cumprir a sua missão aqui na terra.
É engraçado que quando foi formando, ele ia formando. Não entrarei nos detalhes, estou quase parando, já eu estou parando aqui. Mas quando ele ia fazendo, eu imagino ele fazendo a Arca da Aliança. Aí ele vai fazer, vamos pegar a Arca da Aliança como exemplo. Coloca aí para nós aí. O versículo 37, e deixa para nós aí, fazendo um favor, depois você volta a ser aí. Aí ele fala para nós sobre a Arca da Aliança. E ele começa a fazer a Arca da Aliança. E ele começa a dar as medidas. E vai falando com ele assim, você vai construir ela. E você vai construir ela com a madeira de cetim. Aí colocou cetim, mas é mais usado acácia ou cetim. Essa tradução é cetim. Aí ele diz assim, o seu comprimento, ele falou assim, era de 2,5 côvados. Côvado é essa medida aqui, ó. Alguns é de 45 a 50 centímetros. É a medida que mais aproxima essas daí. E ele falou assim, ó, era de 2,5 côvados. E a sua largura também era de quê? De 1,5 côvado. E a sua altura de 1,5 côvado. E o versículo 2, lê para nós aí, só para nós concluir rápido aqui, ó. E cobriu-a. Agora vem para o texto. Depois que ele deu a medida, ele falou assim, agora você vai pegar a acácia. Olha o que é? A madeira de acácia. Difícil de trabalhar. Mas você vai pegar aquela madeira de acácia e você vai trabalhar ela. Porque você vai trabalhar ela, porque eu preciso que você faz para a minha Arca da Aliança. Eu preciso que você trabalhe ela. Mas depois que você modelar ela todinha, eu quero que você faça algo. Eu quero que você cobre ela de quê? Mas esse ouro é qualquer ouro. Que tipo de ouro que era? Ouro puro. Olha aqui. Eu quero que você cobre ela de ouro puro. Mas eu quero dizer para você que você não pode cobrir ela nem só por dentro e nem só por fora, não. Você vai pegar o ouro e vai fazer um negócio. Olha aqui. Você vai pegar o ouro purinho, tá? Não pode ter mistura nesse ouro, não. A acácia é dura, a acácia é difícil de trabalhar, mas eu tenho um ouro para passar na acácia. E quando eu passar o ouro na acácia, eu vou passar o ouro por dentro e o ouro por fora. Ouro por dentro e ouro por fora. E eu quero que você passe ouro puro nela. Como já foi dito hoje aqui, pensei até que o presbítero ia pregar a mensagem. Quando ele foi falando aqui de pessoas que às vezes reclamam, de pessoas que às vezes questionam, que às vezes pessoas acham difícil estar na casa de Deus. Eu quero te dizer que Deus às vezes está trabalhando na tua vida. Deus não te chamou para questionar. Não, Deus não te chamou para... Você é uma acácia dura, você é algo difícil de ser trabalhado, mas eu quero te dizer que Deus te trouxe até aqui, e Ele tem trabalhado na tua vida. Mas eu quero te fazer um convite essa noite. Rasga o seu coração, deixa Deus te cobrir por dentro, deixa o Espírito Santo te cobrir por fora, porque é Ele que faz a mudança. Vem comigo aqui para entender melhor. Vem comigo aqui. Imagine comigo que isso aqui fosse. Imagine comigo que isso aqui fosse a Arca da Aliança. Vão comigo para entender melhor aqui. Aí ele fez aqui tudo de madeira.
Aí você está olhando aqui, você está vendo o quê? Madeira. Mas aquela madeira era difícil de trabalhar. Mas era a única madeira que aguentava o ouro dentro dela. Era a única madeira que você passasse o ouro ia. Agora imagina você aqui. Se eu pegar aqui um ouro e passar nessa madeira aqui, virar ela aqui, passar madeira por dentro aqui, passar madeira nas beiradas, passar ouro em tudo. Aí quando eu levantar ela para o seu lado, você vai ver o quê? Madeira ou ouro? O que você vê? Ouro. Então você já não vê mais os defeitos. Você já não vê mais a madeira. Ei. Você é o único que o Espírito Santo pode habitar. O Espírito Santo não pode habitar nenhum animal. O animal não. O Espírito Santo não pode habitar na vida do animal. O Espírito Santo pode habitar na tua vida. Eu sei que você diz que é cheio de nó, e é mesmo. Eu sei que você é difícil de trabalhar, é verdade mesmo. Mas eu quero te dizer que o artesão chamado Espírito Santo, ele está aqui essa noite. O artesão chamado Espírito Santo, ele está aqui passando ouro sobre essa casa difícil, cheia de nó, cheia de dificuldade, cheia de problema. O artesão Espírito Santo, ele está aqui. E eu quero te dizer que ele está aqui para mudar a história. Eu quero te dizer que ele está passando ouro em vidas que só tem ouro por fora. Ele está passando ouro por dentro. Se tem ouro só por dentro, ele fala assim: vou passar por fora também. Ramá, naramou, decai. Existem muitos que querem pregar para aparecer. Existem muitos que querem cantar para aparecer. Existem muitos que querem fazer para aparecer. Mas aqui quem aparece não é a Cássia, não. Quem aparece aqui é o Espírito Santo. Quem tem liberdade aqui é o Espírito Santo. Quem tem poder é o Espírito Santo. Quem muda é o Espírito Santo. Deixa ele mudar. Deixa ele trabalhar. Deixa ele mover. Porque ele está na casa. Aleluia, aleluia. Ter liberdade, Espírito Santo. Ter liberdade, Espírito Santo, para passar o ouro na minha vida. Ter liberdade, Espírito Santo, para passar na minha vida por dentro e por fora. Se tem algo em mim que ainda está parecendo a Cássia, passa o ouro, Espírito Santo, tira na minha vida, tira na vida da tua igreja. Se ainda há pessoas aqui, se na minha vida, se eu estiver querendo aparecer, ter liberdade sobre a minha vida, Espírito Santo, ter liberdade, tira toda a Cássia e apareça o ouro na minha vida. Precisamos. É urgente a palavra que eu te trago nessa noite. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele enviou o seu Filho, nós estaremos ceando essa noite. Aleluia. Aleluia, aleluia. A morte do seu Filho não foi em vão. Ele se fez carne. Ele habitou entre nós. Ele habitou, nós vimos a sua glória. E nós estávamos, leu lá Efésios capítulo 2, estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos deleites. E Ele nos vivificou. Significa o quê? E Ele nos deu vida. Você está vivo. Você está vivo. E quem está vivo, dá glória. Quem está vivo, adora. Quem está vivo, exalta o nome dEle. Quem está vivo, adora o nome dEle. E diz: Senhor, não é bom. Não é bom, Senhor. Não é bom a tua morte de cruz, Senhor.
Eu estou aqui, Senhor. Eu tenho deixado o Espírito Santo trabalhar por dentro, trabalhar por fora. O meu andar é de cristão, o meu viver é de cristão. A Bíblia diz: examina-se o homem a si mesmo. Eu pergunto, como está a tua vida hoje? Se o Senhor arrebatar a sua igreja, tu estás preparado para encontrar com Ele? O ouro por dentro e o ouro por fora está preparado. Irmão Hélio mandou uma mensagem no grupo de uma pessoa muito amiga dele que partiu para a eternidade. Eu observei aquilo e vi tão novo. Mas chegou a hora. E eu conversando com ele, eu perguntei sobre a bondade, como era. Ele falou: não, é uma pessoa muito cristã, uma pessoa muito boa. É um irmão, uma pessoa muito boa. E deu a entender que tem ouro por dentro e ouro por fora. E o Senhor fez a chamada daquele moço. Eu te pergunto, você está preparado para encontrar com o Senhor na mansão celestial? Seja através da morte, ou seja no arrebatamento, que pode ser hoje. A palavra que eu te trago é: o Espírito Santo quer trabalhar dentro de você e de mim. O Espírito Santo quer ter liberdade por fora de nós, o nosso viver, o nosso andar, o nosso proceder, o nosso falar, por dentro de nós, o nosso coração, que seja conectado com o Senhor. E dizendo assim: Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus Cristo. Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus Cristo. Eu quero te dizer, o artesão está aqui. O artesão está aqui, o Espírito Santo. E Ele trabalha na nossa vida. Que Deus abençoe a minha vida e a sua vida. Que nós não venhamos olhar para os nó, mas venhamos olhar que há um ouro que vai cobrir. Se você até hoje olhou a vida de alguém aqui dentro, eu te convido a tirar o olho das pessoas e olhar para Cristo e falar: Senhor, me cobre com teu Espírito Santo. Eu sou imperfeito e preciso da tua graça. Deus abençoe a sua vida.